E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos recapitular um filme de ação e drama que retrata de uma forma bem interessante a luta pela sobrevivência de uma garota abusada e deixada para morrer no deserto. O filme da vez se chama Vingança, de 2017. Iniciamos vendo um homem casado chamado Richard. Ele está levando sua namorada amante, chamada Jen, para sua casa luxuosa, isolado no meio do deserto para passar o fim de semana. Ele quer passar algum tempo sozinho com ela antes de sua viagem de caça com seus amigos. Quando ele está prestes a entrar em sua casa, seu piloto lhe dá uma droga alucinógena como um presente de boas-vindas. Lá dentro, Richard encontra Jen de pé na cama, movendo-se graciosamente e seduzindo. Sem perder tempo, ele a agarra e expressa seu desejo por ela. Assim que terminam de fazerem coisas feias, Richard recebe um telefonema de sua esposa, contando como estava ocupada em casa. No dia seguinte, os amigos de Richard, Stan e Dmitri, chegam sem avisar. Richard fica chateado por ter seu tempo a sós com Jen arruinado com a chegada deles dois. Porém, eles explicam que mudaram o caminho para chegarem lá mais cedo. Richard então apresenta Jen a eles, que estão chocados, mas felizes ao mesmo tempo. Então, ela pede licença e sai para o banho. Stan e Dmitri não conseguem disfarçar e ficam olhando para ela como se nunca tivessem visto uma mulher na vida antes. Sarcasticamente, Stan pergunta a Richard se sua esposa Elizabeth e seus filhos estavam bem. Mas ele não responde sua pergunta e, em vez disso, informa que Jen vai embora no dia seguinte e que eles não deveriam ter visto ela com ele ali. Naquela noite, os quatro decidem se divertir um pouco e beber. Enquanto Richard traz mais álcool, Stan e Dmitri são incapazes de resistir à beleza de Jen. Eles conversam e olham para ela o tempo todo. Quando Richard se senta com eles, Dmitri percebe sua droga alucinógena. Ele fala para os dois que aquela droga era uma droga local e altamente poderosa. Empolgado, Dmitri de repente a toma da mão de Richard. Ele então joga para Stan e Stan joga de volta para ele, mas Richard imediatamente pega e avisa que usar aquilo enquanto carrega armas pode causar um acidente. Envergonhados, Stan e Dmitri se sentam enquanto Richard pede a Jen para esconder a droga para ele. Ela entra na casa e esconde a droga dentro de seu colar. Antes de voltar para fora, Jen troca de música e começa a dançar. Ela chama Richard, porém ele recusa, então ela chama Stan, que fica muito animado. Jen dança sedutoramente com ele, que claramente está tendo o melhor momento de sua vida. Enquanto Stan ainda dançava com ela, Richard decide que seu amigo já brincou muito e coloca Jen por cima do ombro, a levando para dormir. Já pela manhã, Jen acorda sozinha e quando ela sai para procurar Richard, Stan aparece e a cumprimenta com muito entusiasmo. Então, se junta a ele para o café da manhã. Ele a informa que Richard saiu para dar seus passaportes ao guarda-caça e que iria demorar um pouco. Ele acrescenta dizendo que Dmitri estava de ressaca na piscina e que iria demorar também, fazendo assim ela rir. Stan comenta que são apenas os dois ali, mas Jen não liga muito para ele e começa a mexer em seu celular ao invés de lhe dar atenção. Quando ela percebe que Stan a está olhando, Jen pede licença e diz que iria começar a empacotar suas coisas, deixando ele desapontado. Enquanto Jen se veste depois de tomar um banho, ela se assusta ao ver que Stan estava parado perto da porta a olhando. Stan se desculpa por assustá-la e ela fala tudo bem. Ele então entra no quarto sem convite e se senta ao lado dela dizendo ser uma pena que eles não tenham tido tempo suficiente para se conhecer melhor. Então ele dá a Jen um cartão com seu número e diz a ela para o ligar algum dia, mas ela relutante dá uma desculpa e diz a ele que não tem certeza se conseguirá devido ao trabalho e outras coisas corriqueiras do seu dia a dia. Já chateado, Stan pergunta a Jen o que ela não gosta nele. Ela então fica desconfortável e não gosta de ter que responder essa pergunta, mas quando ela finalmente responde, diz a Stan que ele não é o tipo dela. Stan quer saber por que ele não seria o tipo dela, então Jen simplesmente diz que ele é baixo e ela gosta de caras altos. Stan ri sarcasticamente e pergunta a Jen se sua altura mudou durante a noite passada. E quando ela diz que não, ele dá a entender que ela o seduziu antes, no dia anterior. Já se sentindo nervosa, Jen tenta se afastar dele, mas ele não para de importuná-la. Então, sem aviso, Stan a empurra contra o vidro, tirando a sua roupa íntima, e quando ele estava prestes a praticar o ato, Dmitri abre a porta e os vê. Stan então pergunta a ele se ele queria se divertir também ou se não, fosse logo embora. Sem responder nada, Dmitri continua comendo seu lanche e em seguida se vira, deixando os dois sozinhos. Sem mais ninguém para atrapalhá-lo, Stan abusa de Jen, fazendo-a chorar muito e gritar de dor. Enquanto Dmitri se afasta, ele ouve os soluços de Jen, então ele aumenta o volume da televisão antes de pular na piscina. Quando Richard volta, ele percebe que seus dois amigos estão muito quietos, então Stan diz a ele que houve um problema com Jen.
Richard então tenta falar com sua namorada, mas ela não fala muito e apenas insiste em que ele ligasse para o helicóptero, dizendo que ela quer voltar para casa naquele mesmo instante. Enquanto Jen chora, Richard volta para fora e confronta Stan sobre o que ele tinha feito. Quando Jen acorda, algumas horas depois, Richard a informa que ele arranjou um trabalho para ela no Canadá, garantindo-a que tudo ficaria bem. Ele também acrescenta que transferiu uma boa quantia em dinheiro para sua conta, que ela poderia usar como quisesse. Ela não aceita o suborno de Richard e exige que ele chame o helicóptero antes de começar a empacotar suas coisas, mas ele diz a ela que isso não seria possível. Ele então culpa Jen por ser bonita demais, alegando que ela é difícil de resistir. Magoada e com raiva, Jen mais uma vez exige que Richard chame o helicóptero, dessa vez ameaçando ligar para sua esposa e contar tudo sobre eles. De repente, Richard dá um tapa em Jen com tanta força que ela cai no chão. Ele começa a xingá-la, exigindo que ela não falasse sobre sua esposa novamente. Jen então foge correndo para fora enquanto Richard a persegue. Stan e Dmitri, sentados na sala vendo isso, se levantam rapidamente e correm atrás dela também. Os três homens perseguem Jen até chegar no penhasco e quando Richard vê que ela está pensando em pular, ele se desculpa por esbofeteá-la. Richard tenta justificar o que fez, dizendo que ele estava estressado, mas Jen não responde nada, então ele pede o telefone de Stan, dizendo estar ligando para o piloto do helicóptero vir buscá-lo mais cedo. Então, depois de supostamente falar com o piloto, Richard informa que ele chegará em 30 minutos. Aliviada, ela baixa a guarda, quando de repente Richard a empurra do penhasco. Jen cai sobre uma pequena árvore e é empalada por um galho seco. Eles olham para ela e Stan pergunta a Richard por que ele tinha feito aquilo. Então, como um assassino de sangue frio, Richard diz a eles que Jen poderia colocá-los na prisão por 15 anos. Ele então ordena que Stan e Dmitri façam tudo o que ele disser, dizendo que eles vão caçar conforme planejado e limpar a bagunça no caminho. Então eles vão voltar para casa com seus troféus como faziam todos os anos, para não levantar suspeitas. Assim que Stan e Dmitri concordam com o plano de Richard, os três vão embora. De volta à casa, Richard queima as coisas de Jen, enquanto ele com seus amigos preparam os transportes e armas para sua viagem de caça. Richard então liga para sua esposa como se nada tivesse acontecido e quando Stan se desculpa com ele pelo que aconteceu com Jen, Richard brinca que nunca ouviu falar dela. Enquanto isso, Jen milagrosamente recupera a consciência enquanto ainda está empalada no galho da árvore seca. Então, com cada grama de força que resta em seu corpo, ela alcança um isqueiro e ateia fogo na árvore, fazendo com que a quebrasse e ela caísse no chão. Depois de um tempo, Jen de repente ouve sons de veículos em movimento, sinalizando que Richard e seus amigos estavam chegando. Com o galho ainda em seu corpo, ela se força e rasteja para perto do pé do penhasco, onde ficaria fora da visão deles. Quando Richard e seus amigos olham para baixo, ficam surpresos quando não encontram nenhum sinal do corpo de Jen. Completamente em pânico, Stan sugere que eles encontrem Jen e a levem para o hospital, dizendo que com a ajuda de seus advogados, eles podem fazer que o que aconteceu com ela parecesse um acidente. Irritado com o que Stan sugere, Richard é inflexível e não dá ouvidos a isso, lembrando a ele que ela está sozinha e ferida, então não teria chances contra eles três. Eles então saem para procurá-la. Jen, ouvindo que eles se foram, começa a se mover também. Já está escuro quando eles três alcançam a árvore que ela caiu. Então, quando eles veem o iPod dela e rastros de seu sangue ao redor, se sentem confiantes de que não vai demorar muito para que a encontrem. Eles seguem o rastro de sangue dela e, já estando perto do rio, eles concordam em se separar para encontrá-la mais rápido. Stan decide ficar para trás caso Jen voltasse lá, enquanto Richard e Dmitri vão em direções opostas. Enquanto isso, Jen continua vagando quando de repente ouve alguém se aproximar. Era Dmitri em seu quadriciclo a procurando. Ela consegue se esconder mergulhando na água e quando sai, vê ele parado mais à frente urinando no rio com seu rifle apoiado em uma rocha. Ela chega sorrateiramente por trás dele e pega sua arma. Dmitri pede a ela para ter calma, mas ela puxa o gatilho. Porém, infelizmente a arma não estava carregada, então Dmitri facilmente pega a arma de volta e a empurra. Enquanto ela está no chão, ele bate nela e zomba por ela pensar que ele deixaria sua arma por aí carregada para qualquer um pegar. Dmitri então pega o rádio e informa seus amigos que ele estava com Jen, dizendo a eles que os encontraria no jipe assim que a matasse. Stan respira um suspiro de alívio ao ouvir essa notícia e em seguida casualmente bota para tocar uma música usando o iPod de Jen. Enquanto Dmitri tenta afogar Jen, ele diz a ela que gosta de deixar sua presa vir até ele e a fazer pensar que ela está o atacando, quando na verdade é ele quem está esperando por isso. Jen tenta lutar de volta, mas Dmitri é muito grande e forte para ela. Então ela consegue pegar a faca dele e rapidamente o esfaqueia nos olhos assim que sua cabeça sai da água. Com a faca ainda presa em seu olho e tentando chegar até Jen para pegá-la, ele desmaia e em seguida morre. Jen corajosamente tira a faca de seus olhos e observa enquanto ele afunda no rio.
Depois de pegar os suprimentos de Dimitri, Jen viaja pelo deserto usando seu quadriciclo, porém mais à frente é forçada a seguir a pé devido ao veículo ter parado de funcionar de repente. Ela então vai para uma caverna, acende uma fogueira e bebe um pouco de energético. Então, tenta remover o galho que ainda está em seu corpo, mas quando toca, fica muito dolorido e não consegue. Enquanto está deitada, Jen de repente se lembra do entorpecente que escondeu em seu colar, então ela o pega e come. Em seguida, começa a carregar o rifle de Dimitri, e enquanto ela olha para o fogo, de repente começa a se sentir estranha e ouvir uma música muito alta, já sentindo os efeitos do que tinha acabado de ingerir. Entorpecida e alucinada, Jen abre a lata de energético usando a faca e depois faz várias incisões ao redor de seu ferimento, removendo facilmente o galho que estava alojado em seu abdômen. Por conta do alucinógeno, ela ficou anestesiada e não sentia mais a dor do galho a perfurando. Depois de removê-lo, vê muito sangue sair de seu corpo pelo ferimento, então pega o alumínio da lata de energético e o coloca sobre o fogo. Já bastante quente, ela usa para cauterizar o ferimento. No dia seguinte, Stan acorda levando um susto quando Richard joga um animal morto em seu para-brisa. Percebendo que Dimitri ainda não voltou, Richard tenta falar com ele pelo rádio, mas não obtém resposta. Quando Stan vai se lavar no rio, o corpo em decomposição de Dimitri de repente surge, assustando-o e o fazendo cair na água. Richard então verifica o que está acontecendo, enquanto Stan vomita e entra em seu carro, onde lá ele tem um ataque de raiva. Enquanto Richard encara o corpo de seu amigo morto, ele percebe que Dimitri foi esfaqueado nos olhos. Ele então o arrasta para fora da água, enquanto Stan, relutante, assiste de seu carro. Depois Richard pede a ajuda de Stan para se livrar do corpo de Dimitri. Ele expressa bastante amargura sobre o que aconteceu, acreditando que Dimitri ainda estaria vivo se Richard não tivesse empurrado Jen do penhasco. Depois de jogar o corpo de Dimitri na parte mais profunda do rio, Richard de repente dá um soco na cara de Stan, quebrando seu nariz. Os dois então continuam sua busca por Jen, que ainda estava dormindo na caverna. Quando ela acorda, percebe que o logotipo da Fênix na lata de energético foi transferido para seu corpo, achando-o bastante simbólico, já que ela literalmente tinha acabado de escapar da morte. Então, quando ela se levanta para sair da caverna, Richard de repente aparece e explode sua cabeça com um tiro de escopeta. Porém, Jen acorda gritando e percebe que foi apenas um pesadelo. Ela continua a ter uma série de pesadelos sobre os três homens a aterrorizando e a caçando, quando finalmente ela acorda, pega as armas e sai para encontrar seus agressores. Enquanto isso, Richard e Stan estão determinados a encontrá-la primeiro. Usando seu mapa, eles dois decidem se separar novamente. Ao longe, com seu binóculo, Jen consegue descobrir onde Stan estava, e quando ele começa a dirigir, ela se prepara para o encontrar na estrada que passava ali perto dela. O veículo de Stan de repente fica sem gasolina e ele para no caminho. Nesse momento, Jen está atrás dele somente a alguns poucos metros. E enquanto ele reabastece seu tanque, ela tenta mirar nele de longe. No entanto, os efeitos do entorpecente ainda não se dissiparam completamente, fazendo com que Jen tenha alucinações. Depois de mirar melhor, ela atira e acerta no ombro dele. E com o tiro, ela cai no chão devido ao impacto do rifle. Ela rapidamente se recompõe e procura Stan para atirar nele mais uma vez, porém ele já tinha deixado o carro e fugido. Enquanto Jen cautelosamente se aproxima do veículo, ela vê rastros de sangue no chão. Stan tenta desesperadamente fugir, mas Jen o segue de perto, pronta para atirar a qualquer momento. Usando sua meia para diminuir o sangramento, Stan continua a fugir dela sofrendo muito com o tiro que levou. Ele então se esconde de Jen, que ainda está o procurando, e quando ela passa por ele, Stan atira nela por trás, raspando em sua orelha. Stan, nesse momento, vira o jogo contra Jen, quando ele começa a persegui-la e atirar nela. Na tentativa de escapar, ela quebra a lanterna e deixa cacos de vidro no chão que Stan logo em seguida eventualmente pisa. Jen continua a fugir enquanto Stan geme de dor, tentando remover o caco de vidro de seu pé. Assim que consegue retirá-lo, Stan sai mancando de volta para o seu carro, sangrando ainda mais enquanto ele pisa no pedal. Ele então tenta atropelar Jen, mas ela estava determinada a matá-lo. Conforme Stan se aproxima, Jen atira nele e erra 2 vezes, porém no seu terceiro tiro ela o acerta na cabeça, finalmente o matando. Em seguida, Richard tenta entrar em contato com Stan pelo rádio, enquanto Jen pega seu veículo e vai embora. Sem nenhuma palavra ou resposta de Stan, Richard decide voltar para casa. Chegando lá, ele liga para o seu piloto para informá-lo que voltará para casa antes do planejado. Ele diz que algo aconteceu no trabalho e já deixou seus amigos no aeroporto. O piloto então fala para ele que o buscará em 30 minutos. Richard vai ao banheiro para tomar um banho rápido, levando sua arma com ele. Enquanto relaxa no banho, Richard ouve um barulho do lado de fora e sai para verificar. Ainda nu, ele pega sua arma e procura a origem do ruído, examinando cuidadosamente os arredores. Depois de vasculhar a casa e não encontrar nenhum sinal de Jen, Richard volta para dentro e se senta no sofá. Quando ele está prestes a relaxar, a televisão de repente liga, assustando-o.
Ele então procura o controle remoto para desligá-la e quando se vira, encontra Jen do lado de fora de sua casa com a arma apontada para ele. Enquanto se encaram, Richard percebe o quanto Jen está sangrando. Prestes a explicar-se, Jen atira nele sem aviso, acertando-o logo abaixo da caixa torácica. Embora esteja gravemente ferido, Richard tenta atirar de volta, mas Jen não para de atirar nele. Frustrado, ele rasteja para dentro de casa, deixando um rastro de sangue atrás de si. Jen então o segue, porém quando ela vê o rastro parando um pouco antes da porta de vidro, ela para de andar também. Sem ela saber, Richard está parado perto da parede ao lado dela, pronto para estourar sua cabeça assim que ela desse mais um passo e aparecesse. Então, prestes a dar um passo à frente, Jen de repente percebe o sangue de Richard escorrendo na frente dela. Ela então se move silenciosamente para trás e vai para o outro lado da casa, mas quando ela chega lá, Richard já tinha saído. Os dois continuam se procurando e como Richard estava sangrando muito, ele decide cobrir seu corpo com fio plástico para ajudar a diminuir o sangramento. Jen ouve o barulho de Richard se movendo, ela vai verificar e o encontra. Então imediatamente atira nele, forçando-o a fugir. Enquanto eles continuam perseguindo um ao outro pela casa, Jen escorrega no sangue de Richard e deixa cair a arma. Ela tenta recuperá-la, mas Richard a alcança e a deixa inconsciente. Quando Jen acorda, vê que está sendo arrastada por Richard. Ele então a pega pelo pescoço e a levanta contra a parede, sufocando-a e zombando dela. Sem a arma para se defender, Jen enfia a mão na ferida de Richard, causando-lhe uma dor terrível. Com isso, ele solta ela e quando Jen finalmente consegue pegar a arma de volta, Richard tenta agarrá-la. Porém, sem demora, ela atira no peito dele, fazendo-o cair longe. Ela se levanta e, casualmente, passa por cima do corpo de Richard, indo para fora. Então o filme termina com ela ouvindo o som do helicóptero que já estava chegando. Obrigado por assistir. E se gostaram, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Cargo, o espaço é gelado. A premissa do filme se passa no ano de 2237, onde a tecnologia avançou de tal maneira que muitas coisas que eram praticamente impossíveis agora se tornam possíveis. Então vemos uma mulher caminhando por um campo. Porém, na verdade, é somente um anúncio em um outdoor no espaço para um novo planeta habitável chamado Rhea. Um lugar onde tudo é lindo e a vida maravilhosa. Em seguida, vemos uma estação espacial giratória incrivelmente grande, que é composta por várias cidades que abrigam a maior parte da população restante do mundo. Pois na Terra, devido a um grande colapso ecológico, a vida se tornou impossível. Uma mulher chamada Laura Portman está esperando em um lugar lotado para embarcar em uma nave de carga. Ela é uma médica que fará uma viagem de 4 anos para a Estação 42. A maior parte desse tempo será gasto em um sono criogênico. Então, após essa viagem, ela terá dinheiro suficiente e se mudará para Rhea, ficando junto à sua irmã que já está lá. Uma vez a bordo da nave de carga chamada Cassandra, ela é recebida pela primeira oficial chamada Anna. O capitão, chamado Pierre, apresenta Laura ao resto da tripulação, que são Yoshida, Vespucci e Prokofiev. O capitão diz a eles que por causa dos recentes ataques terroristas há um oficial de segurança designado a bordo também. Então Anna vem com esse oficial de segurança chamado Samuel Decker. Ele mostra a eles um vídeo sobre a organização terrorista e seu líder chamado Klaus Bruckner. Tendo sido tudo dito e todas as regras repassadas, a tripulação então entra em sono criogênico. 3 anos e 8 meses depois, vemos que Laura é acordada e sua irmã chamada Ariane tinha enviado a ela uma mensagem de vídeo falando de Rhea. Laura passa todo o seu tempo sozinha enquanto os outros estão em sono criogênico. Algum tempo depois, ela está fazendo suas atividades habituais quando um barulho estranho a intriga e ela vai então investigar na área do compartimento de carga. Ela vê algo estranho pela porta e com um susto sai correndo de volta para a área da tripulação quando de repente Decker aparece. Ele diz a ela que foi alertado e acordado quando alguém ativou a área de carga. Ela então afirma que há algo na eclusa de ar de carga e que precisava acordar o capitão. Ele diz a ela que todo o restante da tripulação tem que permanecer em sono criogênico, porém mesmo assim ela insiste e acorda o capitão. Laura, Decker e Pierre então vão para o compartimento de carga, onde Pierre verifica os controles e encontra a porta aberta, parecendo ter sido muito usada durante o turno de Laura. Eles vestem roupas de proteção e entram no compartimento. Se dividindo, eles verificam várias diferentes áreas. Quando de repente Laura vê Pierre cair. Ela rapidamente avisa Decker e diz a ele que o viu cair. Ambos então descem para ajudá-lo, porém ele parece não estar mais vivo. Depois disso, eles ouvem um alarme, o que significava que o portão iria fechar. Decker rapidamente pega e carrega Pierre, onde eles conseguiram passar por muito pouco antes que o portão se fechasse.
Laura então aplica primeiros socorros, porém não tem jeito, Pierre estava morto. Agora o restante da tripulação inevitavelmente foram acordados. Ana então assume o comando da nave e dá a ordem a todos. Laura inspeciona o corpo de Pierre em busca da causa da morte. Ela encontra múltiplas fraturas na costela e traumatismo craniano, supostamente devido à grande queda. Ela então encontra um implante artificial em sua cabeça, um olho artificial. Ela o remove e nota que tem um dispositivo de gravação dentro. Laura e Decker reproduzem a gravação, descobrindo que um dos contêineres estava aberto e dentro havia um rótulo de risco biológico quando a nave deveria apenas transportar materiais de construção. Yoshida vai verificar o equipamento de informática da nave enquanto Vespucci e Prokofiev tentam consertar o portão. Laura e Decker vão atrás de encontrar o recipiente com o rótulo de risco biológico que viram no vídeo. Ao entrarem no container, encontram um tanque com a criança dentro. Decker então chama Vespucci e Prokofiev para ajudá-los a carregarem o tanque até o portão. Enquanto eles estão voltando, os contêineres começam a se deslocar e Laura fica agarrada em uma das escadas. Decker então aparece para socorrê-la e a puxa para um lugar seguro. Eles por fim conseguem levar o tanque para o centro médico e lá a Ana entra para ver o que estava acontecendo. Laura diz a ela que os recipientes estavam cheios de humanos. Ana, porém, rebate dizendo que a carga era assunto da transportadora. Laura conta que os contêineres se moveram e quase os mataram. Ana então afirma a ela que os contêineres são movidos automaticamente como parte do processo. Inconformada, porém, Laura diz a Ana que alguém matou Pierre e quase os matou também. Então vai inspecionar a criança no tanque. Decker apoia e diz que deve ser investigado qualquer incidente que aconteça dentro da nave. Laura tenta escanear o corpo da garota no tanque, mas não está funcionando. Ela precisa abri-lo para poder examinar com exatidão, porém tem uma fechadura eletrônica. A cena então corta e vemos Yoshida examinando os arquivos do computador. Ana diz a ela para encontrar o que puder sobre Decker, pois ela não confia nele. Nesse momento, Laura estava com ele na enfermaria da nave. Ele então diz a ela que tentará descriptografar o mecanismo de travamento, mas poderia levar algum tempo. Enquanto esperam, eles falam sobre Ria. Quando então ouvem um sinal de que a descriptografia foi concluída e destravou o tanque. Nesse momento então, Decker se estica e beija Laura, o que a pega de surpresa. Laura e Decker vão inspecionar o tanque e se chocam ao verem que a criança dentro estava aparentemente em estado de sono criogênico. Quando Laura examina a cabeça da menina, ela encontra algum material inorgânico no cérebro conectado à coluna. Acontece que a menina tem um conector de realidade virtual em seu corpo. Decker, por sua vez, quer conectá-la a uma fonte externa, mas Laura não concorda, pois o risco de causar um dano cerebral nela é muito grande. Laura novamente manda uma mensagem para sua irmã e conta sobre a menina. E surpreendentemente, em pouco tempo, recebe uma mensagem de sua irmã em resposta. Ela fica muito surpresa porque as mensagens geralmente levam meses ou até anos para chegarem até ela e outro tanto para a resposta chegar. Confusa, ela fala com Decker sobre isso. Porém, ele fica como se estivesse escondendo algo, então ela pergunta quem ele era na verdade. E sem resposta alguma para isso também, ela desiste e se vira para ir embora. Porém, ele a impede e os dois começam a se ocupar em outra coisa. A cena corta e ouvimos um anúncio para que todos se encontrem na ponte de comando. Ana diz a todos que um membro da tripulação manipulou os arquivos de registro da câmara criogênica. Ela acusa Decker e ele admite que tem verificado a nave periodicamente como parte de seus procedimentos. Ana então tenta prendê-lo, mas uma briga de armas começa, quando Yoshida consegue capturá-lo por trás. Ana quer que a garota volte para a câmara de carga o mais rápido possível e manda Decker ser colocado novamente em sono criogênico assim que Laura cuidar de seus ferimentos. Antes de Vespucci e Prokofiev virem pegar Decker, ele diz a Laura que eles não estão indo para a estação 42 e sim para Ria. Confusa com isso que foi dito por Decker, Laura pede a Yoshida para verificar se eles estão indo mesmo para a estação 42. Então, depois de algumas pesquisas, Yoshida avisa a Laura que realmente não estão indo para lá. As coordenadas de destino devem ser definidas antes da partida, portanto Decker não poderia alterá-las depois que partiram. Então elas começam a desconfiar de que Ana está mentindo para todos eles. Vespucci entra e convida elas para que venham à ala masculina para uma festa. Porém Yoshida se recusa e sai da sala. Na cena seguinte, Laura está bebendo com Vespucci e Prokofiev, então decide levar uma xícara de chá para sua colega. Porém, chegando lá, descobre que Yoshida foi assassinada. Então eles também descobrem que Decker não estava mais em sono criogênico e saem à sua procura. Vespucci e Laura encontram um respiradouro e vão procurar por lá. Laura encontra um monte de lixo lá dentro, parecendo que alguém estava morando por lá todos esses anos. De repente, ela é atacada por trás por um homem, mas alguém atira nele e então ele morre ali. Porém, antes ele murmura várias vezes a palavra explodir. Laura percebe que ele se parece com um terrorista chamado Klaus Bruckner. Ela verifica seu pulso, mas ele já estava morto.
Então, vasculhando algumas coisas que estavam por ali, ela encontra algumas fotos de vegetais e também uma gravação de vídeo em uma estufa verde na terra que contém muitas plantas em crescimento. Na gravação dizia que mentiram para eles desde o início. Ela também vê que Decker estava com Bruckner no vídeo. Vespucci de repente aparece e surpreende Laura, dizendo a ela que eles tinham conseguido capturar Decker. Na ponte, Vespucci e Prokofiev estão batendo nele para conseguir informações para Anna. Decker diz a eles que Ria é uma simulação, uma mentira. Ainda acrescenta dizendo que todas as pessoas nos tanques vivem nessa simulação, onde a empresa chamada Kuiper estava mentindo para toda a humanidade. Anna então diz a eles para levarem Decker embora. Ele então diz que se as pessoas soubessem que partes da Terra são novamente habitáveis, todo o sistema se desintegraria. Ele diz a Laura que teve que matar Bruckner porque ele enlouqueceu e matou Pierre. Laura nesse momento suspeita que Anna matou Yoshida. Então quando ela puxa sua arma, Anna já estava apontando uma arma para ela. Vespucci e Prokofiev conversam com Decker sobre Ria, demonstrando um grande interesse sobre isso. Enquanto isso, Anna amarra Laura e então lhe fala que Ria de fato é apenas uma simulação temporária e que isso foi feito devido à missão de colonização de lá ter sido um fracasso desde o início, onde as mudanças que eles fizeram no ecossistema do planeta causaram muitos problemas, mas eles estão confiantes de que vão encontrar um outro planeta habitável. Porém agora, Vespucci e Prokofiev entram com suas armas apontadas para Anna, perguntando se ela sabia desde o início que eles estavam indo para Ria. A cena então corta e vemos Anna sendo colocada em sono criogênico. Laura nesse momento está cuidando da garotinha que ela resgatou. Decker diz a Laura que entende o porquê dela não confiar nele, mas os dois ainda precisam terminar aquela missão. Ela diz que o ajudará se ele puder ajudá-la a tirar sua irmã da simulação. Ele então diz que pode tentar, porém não sabe como estarão as condições de Ariane, pois ela está na simulação há muitos anos. Vespucci e Prokofiev então decidem que querem ir para a simulação de Ria. A nave Cassandra nesse momento se aproxima da Estação 42 em órbita ao redor do planeta RH-278. Depois que a nave atraca, o descarregamento tem um tempo limite de 30 minutos. Decker e Laura se preparam para deixar a nave, encontrar sua irmã e também transmitir uma mensagem para a Terra expondo as mentiras que Ria é apenas uma simulação e não real. Em seguida, eles irão destruir as antenas de forma que nenhuma outra mensagem possa ser enviada ou recebida por Ria. A garotinha de repente aparece atrás deles. Laura então a pega para deixá-la de volta, então Decker diz que eles têm apenas 27 minutos restantes. Ela rapidamente leva a menina e a acomoda no quarto. A cena corta e vemos Vespucci e Prokofiev tentando entrar no container de simulação. Já Decker nesse momento está voando para as antenas para configurar as cargas. Laura corre de volta e se prepara para segui-lo, porém Prokofiev nesse momento muda o cronômetro de descarga e diminui o tempo para 10 minutos. Laura então deixa a nave, embora sua célula de combustível não esteja funcionando corretamente, fazendo com que ela fique à deriva por alguns instantes. Decker nesse momento encontra o compartimento de Ariane e Laura consegue vê-lo ao longe. Em seguida voa em sua direção. Decker diz a ela que é impossível tirar sua irmã, mas ela deseja muito vê-la novamente e também precisa enviar a mensagem à Terra sobre a simulação de Ria, então Decker concorda. Eles olham ao redor e veem os containers de Cassandra sendo descarregados. Assim que Laura é conectada à interface, ela entra na simulação. De repente, ela está no meio de um campo e tudo parece muito real. Enquanto ela está na simulação, Decker remove sua célula de combustível defeituosa e a substitui pela sua própria. Laura caminha pela casa de sua irmã e de repente a vê. As duas se abraçam e ambas estão muito felizes. Mas Laura sabe que é apenas uma simulação. Então diz a sua irmã que precisa ir embora e sai correndo, chorando muito devido à verdade ser muito dolorosa. Ela então para perto de uma grande árvore e usa seu dispositivo de comunicação para enviar uma mensagem à Terra. Ela diz a todos que Ria não é um paraíso e sim uma simulação, sendo que ela pode fornecer as provas e que todo mundo foi enganado. E acrescenta dizendo que a Terra está habitável novamente. Quando Laura sai da simulação, Decker diz a ela que terá que voltar sozinha, porém ela se nega a partir sem ele. Decker diz a ela que deu sua célula de combustível porque os dois não podem voltar com uma só. De repente, os motores de Cassandra se ligam e a explosão faz os dois girarem para longe da estação. Ele fala para ela ir e em seguida solta sua mão enquanto diz que a ama. Então em seguida é levado para longe em direção ao planeta. Conforme Cassandra se afasta da estação, Laura usa sua mochila a jato e consegue chegar na nave a tempo. Momentos depois, as cargas explodem, destruindo as antenas de Ria. Laura descobre que a menina não estava no quarto onde ela havia deixado, então quando ela vai procurá-la é atacada por Anna. Depois de uma luta, Laura consegue prender Anna em um compartimento de saída onde ela é lançada no espaço. Então finalmente Laura encontra a criança comendo na sala do esquadrão. Agora elas estarão juntas na viagem de volta à Terra.
O filme termina em algum tempo depois, onde a mensagem de Laura é recebida, contando a todos sobre a verdade de Ria e que a vida pode continuar na Terra. Obrigado por assistir, e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima!